Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos falar hoje sobre Lin Wu, o grande deus da honra, dando continuidade aí aos nossos vídeos sobre os deuses de Arthur. Estamos quase acabando, você pode dar uma olhada na playlist que está na descrição. Lá já tem vídeos sobre a maioria dos deuses. E esse mês eu acredito que a gente já completa, né, todos os deuses aí. Lembrando que eles foram lançados no suplemento Deuses de Arton, um novo suplemento, um novo lançamento aí. Em breve você vai poder comprá-lo lá no site da Jambô, utilizando aí nosso cupom de desconto SCARAB, que está aparecendo aqui embaixo, tá bom? Vamos lá, deixa o like, se inscreva no canal, comenta aí já se você é devoto de Lin Wu, porque a gente tem bastante coisa para falar sobre ele. Muito obrigado também a todos os membros. Clica no botão Seja Membro, veja as diversas vantagens e participe ajudando o canal, tá? Ajuda muito mesmo todos os membros. Vamos nessa então. Falar sobre Lin Wu, o verdadeiro deus da honra, cara, isso é muito legal. O texto ele começa aqui falando pra gente sobre a própria honra, né? Ele não explica o que é a honra exatamente, mas ele fala pra gente no texto informações sobre como funciona o Império de Jade, que seria de fato a grande terra do Lin Wu. Afinal de contas, galera, a terra de Jade passou por maus bocados, né? Foi a primeira lugar em que houve uma grande área da tormenta, devastou o Império de Jade. Fazendo um paralelo, o Império de Jade ele é como se fosse o Japão dentro de Tormenta, né? Eles têm toda uma tradição baseada e inspirada na cultura oriental e etc. E lá foi o lugar onde caiu a primeira grande área da Tormenta que devastou a região. Então, depois disso houve um tempo em que os Tamurianos foram para Valkyria. Quem está acompanhando Guerra Artoniana até viu, né, um detalhe sobre isso. E agora, na lore atual de Tormenta 20, eles reconstruíram o Império de Jade depois dos acontecimentos aí das crônicas da Tormenta, né, a trilogia Tormenta aí. Crônicas da Tormenta não, né? Trilogia Tormenta, os livros do Leonel Cautela, que já tem vídeo aqui sobre todos eles. Eu chamo de crônicas porque, enfim, não é o vídeo pra gente falar sobre isso. Vamos embora. E aí é o seguinte, então ele fala pra gente um pouco sobre isso, né? Ele contextualiza aí pra gente, e o Lin Wu realmente é o deus da honra, o que é algo muito subjetivo, mas ao mesmo tempo o livro fala pra gente que isso é o que deixa ele mais forte, porque veja bem, normalmente os deuses eles são poderosos, eles são os deuses maiores por conta da devoção que eles têm das pessoas de Arton. E aí, houve uma época em que de fato era para o Lin Wu ter ficado extremamente fraco depois da destruição do Império de Jade pela Tormenta, como eu comentei. Só que isso não aconteceu. Ele continuou sendo uma divindade maior e com muito poder. E muitos acreditam que isso está ligado justamente ao fato da honra, né? A honra talvez ela é tão subjetiva que para manter o poder do Lin Wu de uma divindade maior, é necessário talvez apenas uma pessoa com uma grande honra, um grande senso de honradez, para que ele continue com o seu poder. Então o texto ele diverge ali um pouco sobre isso, comentando pra gente. Depois a gente fala sobre as motivações, né? E mais uma vez, não tem como a gente separar o Lin Wu do próprio Império de Jade. Tamurá é o lugar em que ele tem uma devoção estrondosa, e por mais agora que não todo samurai, né, pode vir de outros lugares, não precisa ser obrigatoriamente de Tamurá, dizem que ele está expandindo, inclusive, sua área de poder com relação a isso. Isso é muito interessante. Aqui ele fala pra gente que ele se importa tanto com Tamurá e com a honra, que o lema dele, inclusive, é antes perder a vida do que perder a honra. E que ele não pensaria duas vezes em perder a sua divindade, aí, o seu poder divino, em prol daqueles tamurianos que tanto ele protege, que tanto eles o adoram, né? Dentro das áreas de influência de Lin Wu está a honra, obviamente, mas também está a dignidade, honestidade, nobreza e, olha só, Tamurá. Então, Tamurá não é apenas um lugar em que existem seus devotos, mas é uma área de influência divina de Lin Wu, em que ele recebe seus poderes, né? Isso é muito importante a gente analisar nesse sentido para entender como que funcionam os poderes de cada deus e etc. Ele fala o seguinte, olha, uma época em Tamurá que existia uma grande tirania feita pelos shoguns. Ele mesmo, Lin Wu, desceu para exterminar tudo aquilo, ele estava muito desgostoso com o que estava acontecendo. Então, o Dragão Celestial, que foi o grande imperador do Império de Jade,
ele estava disfarçado ali de flautista, ele se ajoelhou perante Lin Wu e pediu perdão. E aí ele se tornou então o primeiro imperador e Lin Wu poupou aquele povo. Olha só, eles estavam tão mergulhados em desonra no passado que Lin Wu iria exterminar todo mundo. Mas ele acabou aceitando ali, concedendo perdão ao flautista, que na verdade era o dragão celestial que virou imperador, e depois esse imperador salvou, né, Tamurá. Foi ele que teletransportou um pedaço de Tamurá para Valkyria e criou Ni-Tamurá. Se vocês quiserem, comenta aí, eu posso trazer um vídeo. Eu quero fazer um vídeo sobre os reinos e etc. Mas Tamurá é muito interessante, daria um vídeo bem legal, inclusive. Depois ele fala pra gente aqui sobre as relações de Lin Wu com os outros deuses. Diz que ele se mantém distante da maioria dos deuses, né? Ele se mantém longe das tramas e tramóias dos seus irmãos aí do panteão, mas ele tem uma relação fria, porém ele tem uma boa relação com aqueles deuses que são honrados. E nos termos do livro, isso é muito interessante, os deuses honrados são aqueles que têm paladinos. Olha só que curioso, né? Então todos aqueles que têm um paladino ali dentro das suas mecânicas, eles se dão bem. Então Asger, Kalmir, Tiatis, Lena, Mará e Tanató. E, obviamente, ele tem uma oposição aí a Haradak por acreditar que ele é completamente desonrado. Ainda assim, ele respeita o Haradak dentro do panteão por conta da Valkyria. Ele entende que, olha, se Valkyria é a líder do panteão e eu respeito ela, e ela tolera o Haradak aqui, então isso quer dizer que eu também tenho que tolerar porque eu sou subordinado a ela. Então ele tem esse senso de honra também com relação à hierarquia do panteão, né? Isso é bem interessante da gente entender e conhecer mais sobre isso. Depois, na igreja e clero, obviamente ele tem algo bem constituído, e principalmente no Império de Jade, né, em Tamurá, não poderia ser diferente. E lá diz que ele tem um grande templo, ó, o Templo Mestre Meyordaera. Cara, não faço a menor ideia de como pronuncia isso, mas que esse templo é o principal lugar em que Lin Wu é efetivamente cultuado. Inclusive é lá que saem os próprios samurais de Lin Wu, né? Eles são treinados e são condecorados lá. Então lá é o principal centro de adoração a Lin Wu. Isso não quer dizer que ele não tenha outros, né, espalhados por aí. Obviamente que ele tem, tá? E depois a gente entra de fato aqui em mais informações sobre o avatar de Lin Wu. É dito que ele pode assumir a forma, né? É comum ele assumir a forma de um dragão celestial, que é o que a gente viu na imagem ali acima, mas também a imagem de um samurai com uma armadura cerimonial escarlate. São duas figuras combativas aí que é comum vê-lo por Tamurá, inclusive, que ele participa de alguns festivais e coisas do tipo. Depois a gente vem aí no interessante, né, no mais interessante, que é a ficha de Lin Wu, que me deu várias ideias, inclusive, tá? Na nossa campanha de guerra artoniana que tá rolando aqui no canal, nós temos um samurai, né, a classe especial do Dragão Brasil Samurai, que é devoto de Lin Wu, né, e ele é um machinho, inclusive. E eu fiquei pensando aqui em como influenciar essas habilidades do Lin Wu no samurai mais pra frente aí na campanha. Se vocês acham interessante algo nesse sentido, comenta aí, que minha cabeça já ficou pensando sobre isso. Mas bem, Lin Wu tem um avatar aí do nível 19, não é o mais, né, não é nem de perto o mais forte que a gente já viu, mas ainda assim ele tem habilidades muito interessantes e principalmente a sua arma, que é o que brilha realmente aí na ficha dele. Ele tem defesa 56 e 1284 de vida, pontos de vida, e dentro das habilidades dele, algumas me chamaram muito a atenção. A gente vai falar da arma já, mas especialmente ele tem aqui o 1000 cortes, que é realmente uma habilidade muito forte, né, que ele faz com uma ação completa. Isso quer dizer que quando ele ataca com essa espada dele, que é a Kaminari, ele consegue fazer um ataque num cone de 30 metros. E ele faz um corte, um ataque comparando o resultado com a defesa de todas as criaturas na área. E aí, ele faz uma única rolagem de dano para se aplicar a cada um desses inimigos atingidos no cone, né, de 30 metros. E se for um acerto crítico, ele ainda pode utilizar essa habilidade uma segunda vez. E se você olhar, tem a habilidade da arma dele, somado os dois, isso cria um golpe muito poderoso. E dificilmente alguma criatura aí resistiria a um poder tão grandioso assim. Porque, olha só, veja bem,
A arma dele aqui, né, que é a Kaminari, ele fala o seguinte pra gente, né, que essa é uma katana extremamente bufada, né, ela tem várias modificações por aqui, mas o mais interessante é essa parte aqui de baixo, que ele fala que você pode gastar uma ação completa e 5 de PM para atacar todas as criaturas num cone de 30 metros. Até aí se parece muito com a habilidade de 1000 cortes. Mas olha só que interessante, né? Você faz a única rolagem de dano, e aí você pode gastar 5 de PM para usar essa habilidade uma segunda vez, no caso do acerto crítico. Ou seja, ele, né, enquanto 1000 cortes, não tem gasto de PM. Mas se outra pessoa estiver utilizando a Kaminari, aí ele pode gastar 5 PM e ter o mesmo poder da habilidade do Linhu. Isso é muito poderoso, tá? Muito poderoso mesmo. E essa espada, claro, ela só funciona ali se a pessoa for devoto de Linhu. Caso contrário, ela tem só uma katana comum, não tem nenhuma especificidade ainda e tem penalidade de -2 no ataque e no dano. Outra coisa interessante que ele fala é que se uma criatura chegar a 0 de PV ou menos por conta dessa arma, ela é fulminada e completamente destruída. Não tem nem a chance da criatura se recuperar. Então, é uma habilidade, é uma arma muito, muito poderosa mesmo, que chama a atenção. Outra coisa legal também é com relação à explosão de relâmpagos. Ele fala assim que quando ele acerta um ataque com essa grande e poderosa espada, as outras criaturas que são alvos do ataque sofrem 30 pontos de dano na eletricidade. Cara, era legal a gente fazer aí, vou montar a ficha do Linhu pra gente fazer uns testes. Um ataque muito poderoso, né? Inclusive, estou pensando em trazer muito conteúdo aí com relação aos deuses, se vocês quiserem, tá? Basicamente é isso. Eu gostei no modo geral, né? Não é uma ficha que tem muitos detalhes, é uma ficha fácil, assim, né? Mas ainda assim tem ataques que podem ser bem poderosos por conta dessa arma. Comenta aí o que você achou, quero muito saber, e se você é devoto de Linhu, tá bom? Comenta, deixa o like, se inscreva no canal, um abraço e tchau, valeu!